Fala pessoal, eu sou o professor Luiz Franqueto e sejam bem-vindos ao canal Tarefa em Casa. Vamos para mais uma videoaula sobre ondas, a videoaula de número 4. Aproveitem a aula e bons estudos! Iniciando a nossa videoaula, o que são ondas sonoras? Ondas sonoras são ondas mecânicas que necessitam de um meio material para se propagar e que naturalmente são captadas e processadas pelo nosso sistema auditivo. Como já vimos anteriormente em tipos de ondas, numa videoaula anterior, as ondas sonoras elas são mecânicas e elas, para se propagar, elas precisam de um meio material, ou seja, elas não se propagam no vácuo. Mas, para ser captada e processada pelos nossos ouvidos, uma onda sonora ela precisa ter uma vibração em um intervalo entre 20 Hz e 20.000 Hz, ou seja, elas precisam estar nesse intervalo de frequência, pois uma onda com frequência inferior a 20 Hz ou superior a 20.000 Hz, elas não são captadas e nem processadas pelo ouvido humano. Sons com frequências abaixo de 20 Hz são os infrassons e sons com frequências superiores a 20.000 Hz são os ultrassons. Quanto maior a frequência de um som, mais agudo ele é. E quanto a menor frequência de um som, mais grave ele é. Um exemplo disso é quando nós comparamos a voz de um homem e a voz de uma mulher. De um modo geral, a voz do homem ela é mais grave, ou seja, ela tem menor frequência, enquanto a voz da mulher ela é mais aguda, ou seja, ela tem uma frequência maior. A velocidade das ondas sonoras depende das características do meio onde se propagam. Quanto mais denso for o meio, maior é sua velocidade de propagação. Aqui nós temos uma imagem para demonstrar essa afirmação. A velocidade nos sólidos ela é maior do que a velocidade nos líquidos, que também é maior que a velocidade nos gases. Ou seja, quanto mais denso for o meio, maior é a velocidade de propagação do som. Um exemplo prático dessa teoria é quando, em um filme de faroeste, o índio encosta o ouvido no solo para ouvir a cavalaria armada ou os inimigos se aproximando. Porque o solo ele é mais denso do que o ar, então ele vai sentir a vibração das patas dos cavalos no solo antes de ouvir o som produzido pela batida das patas desses cavalos no solo. Então tá aqui, ó, como o solo é mais denso que o ar, as vibrações se propagam com maior velocidade no solo do que no ar, beleza? Esse quadro ele mostra a velocidade das ondas sonoras em diferentes meios. Então nós temos aqui o meio, o ar. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Na água, essa velocidade aumenta para aproximadamente 1.500 metros por segundo. E nos metais, a partir de 5.000 metros por segundo, dependendo do metal, quanto mais denso for esse metal, maior também é a velocidade, chegando aí a até 6.000, ou um pouco mais de 6.000 metros por segundo. Bom, reforçando aqui o que o quadro está representando, quanto mais denso for o meio, maior é a velocidade do som. E essa velocidade ela é considerada a uma temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura também influencia na velocidade dessas ondas sonoras. De acordo com a temperatura, a velocidade do som ela se comporta de maneira diferente. Vou mostrar para vocês aqui mais um quadro que fala da propagação do som em função da temperatura. Olha só, a velocidade do som no ar, nós vamos considerar a velocidade do som no ar e a temperatura. A 0 graus Celsius, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 325 metros por segundo. A 20 graus é de aproximadamente 340. E a 100 graus Celsius, essa velocidade vai para aproximadamente 380 metros por segundo. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior é a velocidade do som no ar. Por quê? Quanto maior a temperatura do ar, mais agitadas estão as moléculas e, por consequência, a velocidade do som é maior. Então, falar um pouco da reflexão do som, falar um pouco do eco. Ele se caracteriza pela distinção entre o som produzido por uma fonte e o som refletido por um obstáculo.
ok? Então, quando o som mas só percebemos o eco quando o som refletido chega aos nossos ouvidos 0,1 segundo após ser emitido. Então, nós podemos, dessa maneira, perceber distintamente o som emitido do som refletido. Se esse som refletido chegar aos nossos ouvidos no intervalo de tempo menor que 0,1 segundo, nós não vamos conseguir perceber distintamente, né, o som que nós emitimos com o som que foi refletido. Então, olha só, aqui nós temos uma imagem, uma pessoa ela está emitindo um som, esse som está batendo aí numa parede, né? Ele está se chocando com uma parede e está voltando para essa pessoa. Só que tem também uma distância mínima para isso, né? Considerando que nós temos a velocidade do som no ar de 340 metros, para que esse som, para que ocorra o eco, nós temos aí uma distância mínima, olha só. A distância mínima entre a fonte emissora e o obstáculo refletor, ela deve ser maior que 17 metros para que ocorra esse eco, considerando a velocidade do som no ar de 340 metros por segundo, ok? Então eu trouxe aqui um cálculo para demonstrar o valor dessa distância, como que nós chegamos a esse 17 metros. Bom, eu vou usar aqui essa equação da velocidade lá do movimento uniforme. Só que o som ele vai e volta, ou seja, ele tem dois percursos para seguir, o percurso de ida e o percurso de volta. Então nós vamos colocar aqui que o espaço ele é somado, o espaço ele é igual a duas vezes, ok? Então olha só, o percurso de ida é um espaço e esse percurso de volta é mais um espaço. Então nós temos duas vezes o espaço, que é igual à velocidade do som no ar, que é de 340 metros, vezes o tempo que ele vai gastar. Bom, o tempo que nós vamos utilizar é o 0,1. Então, substituindo os valores que nós temos, duas vezes o espaço é igual a 340, que é a velocidade, vezes o 0,1, que é o tempo, ok? Que nós podemos perceber distintamente esses dois sons, o emitido e o refletido. 340 vezes 0,1 é igual a 34. Então, fica 2 espaços igual a 34. Isolando o espaço, esse 2 que está multiplicando o espaço, ele vai passar para o lado direito aqui do sinal de igual, dividindo. Então, o espaço é 34 dividido por 2, que é igual a 17. Então, o eco, nós só vamos perceber o eco quando o espaço for maior que 17 metros, maior ou igual a 17 metros, ok? Um outro fenômeno da reflexão do som é a refração das ondas sonoras. Isso ocorre quando muda o meio de propagação. Então, olha só, temos uma onda sonora se propagando no ar. E quando essa onda atinge a água, observem que muda a direção de propagação. Ela se afasta mais desse eixo central aqui, olha, desse eixo principal, que nós chamamos de normal. Então, aqui a onda está se propagando no ar, observe que ela tem um ângulo aqui menor, né, em relação a esse eixo da normal, e quando ela atinge a água, ela se afasta desse eixo, ou seja, ela muda a sua direção. Então, nós temos aqui, olha, onda se propagando no ar e onda se propagando na água. Como a velocidade das ondas sonoras é maior nos meios mais densos, nós temos que a velocidade 2, ó, observe que aqui nós temos a velocidade 2, o comprimento de onda 2 e a frequência 2. E quando ela está no ar, nós temos a velocidade 1, o comprimento de onda 1 e a frequência 1. Como a velocidade das ondas sonoras é maior nos meios mais densos, temos que a velocidade 2 é maior que a velocidade 1. Então, no meio 2, a velocidade é maior do que no meio 1. Também nós temos que o comprimento de onda aqui nesse meio 2, que é a água, é maior do que o comprimento de onda no meio 1, que é o ar. Agora temos a frequência. A frequência no meio 1 é igual à frequência no meio 2. Lembre-se que a frequência ela não depende do meio de propagação. A frequência ela depende única e exclusivamente da sua fonte. Então, independente do meio, a frequência ela vai ser a mesma. Então, resumindo, nós temos aqui meio 1 é o ar, meio 2 é a água. A água é mais densa do que o ar. Então, a velocidade no meio 2, que é a água, é maior do que a velocidade no meio 1. O comprimento de onda
nesse meio 2 é maior do que o comprimento de onda no meio 1 e a frequência é a mesma em ambos os meios, beleza? Pessoal, essa foi mais uma videoaula sobre ondas, explorando agora alguns conceitos sobre ondas sonoras. Espero ter colaborado com vocês para que vocês sanassem algumas dúvidas sobre esse tema. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like e eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Aquele abraço!